Última intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Heitor Sousa, do Bloco de Esquerda. Obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, queria começar por cumprimentar os peticionários que fizeram chegar aqui à Assembleia a sua opinião sobre a necessidade de alteração do imposto sobre os veículos e também sobre alguns aspectos de fiscalidade que incidem sobre o setor automóvel. Essa opinião é sempre bastante respeitável, sobretudo quando ela chega a plenário da Assembleia da República e deve, por isso, ser saudada como um exercício de democracia que importa sublinhar e aplaudir. Em qualquer caso, nem todas as petições e todos os motivos que as sustentam são acolhidos por unanimidade aqui na Assembleia da República. Neste caso concreto, o CDS e o PSD acolheram as razões que os peticionários aqui apresentam, tendo como argumento essencial a ideia de que o preço dos veículos usados é um preço que, no entender do Sr. Deputado João Almeida, ultrapassa em 4 vezes o preço daquilo que é o mesmo veículo noutros países da Europa, nomeadamente na Alemanha, e que essa escalada de preços teria como origem apenas as questões fiscais, digamos a carga fiscal sobre os veículos. Isso não corresponde, evidentemente, à verdade. É um facto que os veículos usados têm uma fiscalidade maior no que se refere ao ISV do que, porventura, noutros países da União Europeia, mas é preciso perceber que a fiscalidade de impostos especiais sobre o consumo, como é o caso do ISV, tem sempre uma natureza de orientação fiscal para as escolhas dos consumidores que não deve ser subestimada nem desprezada. Ou seja, quando se agrava determinados impostos especiais sobre o consumo, que constituem fatores que, do entender da política fiscal, devem ser corrigidos porque eles são prejudiciais ou à economia, ou ao ambiente, ou à saúde, ou outras componentes do consumo e do investimento em Portugal, essas políticas fiscais devem ser consideradas no seu conjunto e não ser consideradas isoladamente. E é por isso que, no caso de todos os impostos especiais sobre o consumo que existem em Portugal, existe também a dupla tributação. A dupla tributação não é específica do ISV, é todos os impostos especiais do consumo, por exemplo, o tabaco, também tem dupla tributação. Outros bens que têm impostos especiais têm o problema da dupla tributação. E, portanto, nós não podemos olhar para essa fiscalidade especial de forma isolada e devemos fazê-lo, sim, porque ela cumpre ou não os objetivos que sustentam essa fiscalidade. E no caso do imposto sobre os veículos, há evidentemente uma orientação para que a promoção da renovação do parque automóvel em Portugal seja feita com base em veículos cada vez menos poluidores e menos agressivos em relação ao ambiente. Pode concluir, e desse ponto de vista, Sra. Presidente, vou já concluir imediatamente, desse ponto de vista, cabe dizer aqui que todas as alterações que nos últimos anos têm acontecido em matéria de impostos sobre o parque automóvel em Portugal têm sempre uma mesma orientação fundamental, que é a de promover veículos limpos, veículos coletivos em particular, que substituam o padrão das locações urbanas, que se encontra enormemente distorcido em Portugal. Mesmo concluir. Vou já mesmo concluir esta ideia, Sra. Presidente, que se encontram bastante distorcidos em Portugal porque o uso excessivo do automóvel para as locações cotidianas é algo que prejudica o ambiente, prejudica a saúde e prejudica também o bolso dos portugueses. Senhoras e